Bom dia a todos. A gente está começando a nossa correção de atividades. São duas atividades que a gente vai estar corrigindo, né? Uma do caderno mais Pike, referente a poliedros, e outra também uma parte lá no nosso livro Buriti mais Matemática, também referente a poliedros, e também do livro Buriti mais Matemática, atividade envolvendo figuras planas e polígonos, certo? Então, não se preocupem, eu vou colocando antes de cada atividade, né? Eu vou estar apontando qual é a página direitinho para vocês irem seguindo a correção. Durante a correção, vão participando, como vocês já costumam fazer, mas não esqueça de corrigir na atividade no livro também, tá certo? Se estiver errado, tá apagando, né? Se estiver certo, vai colocando aí aquele Czinho, né, de certo, indicando que você está fazendo essa correção. Então, sejam bem-vindos à nossa correção. Hoje cedinho nós já estamos aqui com o João Victor, com o Danilo, com o Paulo Henrique, com o Ricardo e alguns outros alunos que já estão aqui tentando, né, entrar e estar participando. Então vamos lá. Primeira atividade é o Caderno Mais Pike, como eu já apresentei para vocês, volume 1, páginas 64 e 65, questão 1 a 5. Páginas 64 e 65, questão 1 a 5. Nossa primeira correção. Então vamos, né? Essa atividade referente, né, ao eixo espaço e forma. Então é mais uma atividade mesmo de revisão, porque eu sei que vocês já sabem bem disso, mas ainda tem alguns colegas na turma que ainda tem um pouco de dificuldade em relação a algumas nomenclaturas, algumas características. Então a gente sempre vai estar voltando, né, revisando, fazendo essas retomadas para que vocês possam de fato fixar esses conteúdos, né, essenciais na formação de vocês. Então a primeira questão, vocês tinham que escrever o nome das formas geométricas. E aí eu queria ouvir de vocês, quais foram os nomes que vocês colocaram. Para a primeira figura, o que é que vocês colocaram? Esfera. Tá certo. Em seguida. Cone. Muito bem. Em seguida. Cilindro. Cilindro. O que é que esses três têm em comum? Que rolam. Eles rolam. Então eles são o quê? Corpos redondos. Muito bem. E o próximo, como é que eu chamo? Paralelepípedo. Paralelepípedo. Ainda tem gente colocando retângulo e não é retângulo, tá? É paralelepípedo. Por último, nós temos o quê? Cubo. Cubo. Muito bem. Olha aí a escrita da palavra paralelepípedo, fizeram direitinho. Não pode estar errando não, tá? Faça a conferência aí. Paralelepípedo. Tem acento lá no P. Corrigido, tudo certinho? Muito bem, Danilo. Danilo acertou tudo. Ricardo, tudo certo, Ricardo? Sim. Ótimo. Então vamos à próxima questão. Revisando sólidos geométricos, né, os poliedros e corpos redondos. Então vamos lá. Liga os objetos às figuras geométricas semelhantes. Então associado a objetos do nosso dia a dia. Então paralelepípedo, né? A gente viu lá na questão anterior. Vocês relacionaram ao quê? Caixa de fósforo. Caixa de fósforo. Muito bem, João Victor. Olha aí, tá certinho. Fizeram assim, né? Fizeram a setinha, ligaram. A esfera, vocês ligaram para quem? Pra bola. A bola. Muito bem. O cone. Sorvete. O cubo. O dado. O dado. E o cilindro. A latinha, né? Tava essa atividade foi moleza. Eu acredito que em poucos minutos vocês já concluíram. Realmente está fácil, mas é importante a gente sempre fazendo essa retomada. Todo mundo acertou essa? Sim. Pronto. Sim. Muito bem, Danilo. Sim. Pois vamos à próxima.
A terceira, vocês tinham que desenhar algumas figuras. Agora eu quero ver se vocês realmente conseguiram acertar nessa questão. A primeira, vocês tinham que desenhar um quadrilátero. O que é um quadrilátero? O que é um quadrilátero? Isso, um polígono, né? Uma figura plana de 4 lados. Mas eu quero um quadrilátero que tem apenas 2 lados paralelos. Que quadrilátero é esse? O que é que vocês desenharam? Trapézio. Trapézio. Deixa eu ver se é um trapézio mesmo. Isso mesmo, ó. Um quadrilátero que tem apenas 2 lados paralelos é o trapézio. Tem alguém mostrando aí a imagem do seu desenho? Isso mesmo, um trapézio. Aí o trapézio existe várias formas de desenhar, né? Existem vários modelos de trapézio. O que devemos deixar claro é que ele possui apenas 2 lados paralelos, ou seja, um par de lados paralelos. Não pode esquecer disso, certo? E a letra B, um triângulo com 2 lados iguais. No caso seria um triângulo isósceles, né? 2 lados iguais e um diferente. Fizeram assim também? Triângulo com 2 lados iguais e a base nela vai ser maior. Então, 2 lados iguais e um com medida diferente. E um retângulo com os lados menores medindo 3 centímetros. Então, quem tem régua em casa, né, tem o cuidado de fazer esse desenho do retângulo com 3, medindo 3 no seu lado menor. Conferido? Estou certinho com o de vocês? Vamos compartilhando aí. O Ricardo estava mostrando o desenho, se quiserem mostrar. Se alguém mais quiser mostrar os desenhos, pode estar mostrando. Isso, Paulo Henrique. Muito bem. Excelente. Tranquilo, né? Aqui, resumindo aqui também algumas figuras planas. E a cruzadinha. Vamos ver se vocês acertaram aí, completaram direitinho a cruzadinha. Número 1, eu vou colocar o que na cruzadinha? Cubo. Cubo. Pronto. No 2. Lá tu vai participar. No 2 eu coloco o quê? Cilindro. Bem. Olha só, tô preenchendo. Cilindro. No 3. Pirâmide. Pirâmide. Muito bem. Pirâmide. E essa pirâmide aí é de base o quê? Quadriculada. Com certeza. É, realmente. Pirâmide de base quadrada, né? Dá para entender que ela pode ser um triângulo. Se for a gente analisar direitinho, dá para ser uma pirâmide de base triangular também. De acordo com a visão, pode ser também uma pirâmide de base triangular. 4. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Muito bem. E para fechar o 5, cone. Tava muito fácil a atividade dessa, não tava? Deixa nem como errar. Questão 5. Já a 5, por mais simples que seja, né? Trazer aqui figuras planas também. Alguns de vocês erraram. Eu lembro quando vocês mandaram a atividade lá via WhatsApp. Alguns de vocês tiveram, né? Pintaram algumas coisas que não deveriam, deixaram de pintar. Então vejam aí se é pintado tudo direitinho. Pinte no desenho abaixo as formas geométricas semelhantes ao retângulo. E vocês tinham que pintar era referente ao retângulo. Quem está mostrando aí? O Ricardo está mostrando. Ó, o Ricardo já esqueceu de algumas coisas. Ó, o que é que faltou aqui para você pintar? Olha quanta coisa tinha retângulos. Então, consegue ver aí? Vocês iam pintar o tronco do bonequinho, né, do garotinho, a maleta, os seus sapatos, os edifícios e as paredes e janelas das casas.
da casa. Tudo isso tem a forma de retângulo. Podem observar aí. Se você olhar para um paralelepípedo, ele é composto de quê? De retângulos. Ok? Compreendido? Deixa eu ver aí o Paulo Henrique, tudo certinho. Danilo, pintou tudo direitinho, Danilo? Você consegue ver a tela aí direitinho? Não tô. Você pintou o corpo do bonequinho, pintou os sapatos, pintou a maleta. Quando eu falo corpo, o tronco, né? Só o tronco. Os edifícios e a casa, as paredes e janelas, todas elas têm formatos de retângulos. Então vocês deveriam estar pintando conforme eu estou apresentando aí na imagem, certo? Posso passar para a próxima atividade? Pode. Pronto, pois vamos à próxima. Agora vocês vão lá para o livro Buriti mais Matemática, dando continuidade a essa atividade, só que em outro livro. Lá na página 78, questão 1. Página 78, questão 1. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Seja bem-vindo. Vamos lá. Quem está chegando agora, quem já estava, vamos lá para o livro Buriti mais Matemática, página 78, questão 1. Todo mundo já está com o material em mãos? Mostra aí que eu quero ver. Pronto, isso aí, Paulo Henrique. Muito bem, Danilo. Que página, professor? Página 78, questão 1. Isso, Ricardo. Mais gente chegando aqui na sala. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo. Bom dia. A gente está fazendo a correção do livro Buriti mais Matemática. Pegue aí seu material para a gente começar a fazer a correção. Buriti mais Matemática, Tá bom, vou pegar. página 78. Vamos lá, enquanto os colegas vão pegar, vamos aguardar um pouquinho. Vamos no aguardo, o colega foi pegar o material para a gente continuar. Está chegando agora. Professor, já peguei. Pronto. Gustavo, tá ok, Gustavo? Sim. Pronto. Aí só retomando aqui, ó, para vocês verem, a gente já corrigiu o caderno mais Pai, tá certo? Para vocês chegarem agora. Aí depois, quando eu enviar o link, aí vocês assistem novamente parte o início, porque a gente já corrigiu o caderno mais Pai nas páginas 64 e 65. Ok? Só para vocês ficarem cientes. E agora a gente vai para a correção. Só retomando. Isso aqui tudo a gente já corrigiu. Depois vocês vão pegar na gravação, tá certo? Agora a gente vai para onde vocês chegaram e a gente estava iniciando. Página 78, questão 1. Então, Paulo Henrique, lê para mim a questão. Analise os poliedros e depois complete o quadro com as informações correspondentes. Pronto. E quais eram as informações que vocês tinham que preencher? Quantidade de vértices, quantidade de flexos e quantidade de arestas. Pronto. Vamos aqui começar com prisma de base hexagonal. Prisma de base hexagonal. Vamos começar aqui com você mesmo. Você já começou, Paulo Henrique? Fale para mim aí o que é que você respondeu para esse poliedro.
Quantidade de vértices, eu coloquei 12. Colocou quantos? 12. 12. Muito bem. Quantidade de vértices, como é a base hexagonal, hexágono, é isso? Então, são 12 vértices. Continue. Quantidade de faces, eu coloquei 8. Quantidade de face 8. Vai verificando aí tudo certinho. Demais, fiquem atentos. Continua, Paulo Henrique. Quantidade de arestas, eu coloquei 17. 17. Será que é 17? Não, 18. Faça a correção aí, tá? São 18 arestas. São 6 na base, 6 na outra base inferior e 6 na lateral. Então, totaliza 18 arestas. Vamos agora para o cubo com o Guilherme. Guilherme, tá aí? Gustavo, você pode fazer o do cubo? Às vezes eu botei 8, 8. botei 6 faces. as faces eu botei 6 e a quantidade de arestas 12. Quantas? 12. Show. Tudo certinho, muito bem. Vamos agora. Deixa eu ver aqui, o Isaac está chegando. Vamos agora o prisma de base triangular. Vamos aqui, deixa eu ver quem pode participar. João Victor. João Victor, prisma de base triangular. João Victor não está aí. Ricardo. Às vezes eu coloquei 6, as faces eu 6. coloquei 5 e a quantidade de arestas eu coloquei 9. Muito bem. Parabéns, certinho, viu? Prisma de base triangular, 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. Pirâmide de base pentagonal. Quem quer participar, Caio? Caio não. Sempre confundo, Isaac. Tu entra aqui com o perfil de Caio, ele chama você de Caio. Isaac, pirâmide de base pentagonal, como foi que você preencheu? João Victor, Guilherme, que não participou ainda. Se quiserem falar. Qual é a página, turma? Indica aí pro Isaac. Qual é a página que a gente está? 78. Página 78, Isaac. Vai lá, Gustavo, responde essa também. Pirâmide de base pentagonal. Gustavo. Isaac, está na página 78 já, Isaac? Pronto. Responde aí pra gente a pirâmide de base pentagonal. Quantos vértices, quantas arestas e quantas faces você colocou? Liga o microfone. Vértices
Cinco 6 faces. vértices, 6 faces, Cinco, 6 faces. cinco faces. São 6. Tem a base, que é um pentágono, não é isso? E tem 5 triângulos. Então, o total de faces são 6. Já corrija aí, tá certo? E quantas arestas você colocou? 6. 6 também? Uhum. Tem certeza que isso é 6 arestas? O que é que vocês acham, turma? Será que é 6 arestas que a pirâmide tem? Quanto foi que vocês colocaram? Hein, Paulo Henrique? 10. 10? Será que é 10? Eu coloquei 10. Muito bem. 10 arestas. Olha direitinho aí, tá, Isaac? São 6 vértices. Nós estamos na pirâmide de base pentagonal. São 6 vértices, são 6 faces e são 10 arestas. Então, essa atividade, né, somente essa página, questão 1, que era a retomada também, né, dos elementos poliedros, que são vértices, faces e arestas. Então, aí, eu sei que a maioria de vocês acertou também, já está bem consolidada essa habilidade aqui, fico muito feliz por isso. E quem ainda ficou com certa dificuldade, né, faça a correção aí, mais atenção, porque eu sei que vocês já sabem o que é cada um desses elementos. Então, né, vamos ficar sempre atentos. Muito bem, Gustavo. Pois vamos agora a outra correção, que é do mesmo livro, só que agora na página 81 e 82. Página 81 e 82, correção também, que vocês já fizeram essa atividade. Página 81 e 82, questões 1 a 4. Ok, João Victor? Ok, Guilherme? Ok, Ricardo? Deixa eu tirar uma foto ali do meu irmão da atividade dele, aí já eu volto. Tá certo. Posso começar a correção? Já está todo mundo na página? Sim! Ótimo, Gustavo. Parabéns. Vamos lá. Polígonos é a temática, né, dessa atividade que a gente fez. Depois daquela aulinha, né, referente ainda à semana do Saci. Inclusive, vocês fizeram algumas dobraduras e tudo mais. E aí, agora a gente vai fazer a correção dessa atividade. Então, a atividade inicia, né, apontando o conceito de polígono. O que seria polígono? Polígono é uma figura fechada, figura plana fechada, cujo contorno pode ser traçado com uma régua, ou seja, né, os seus lados é feito por segmentos de reta. E os trechos desse contorno não se cruzam. Então, analisando esse conceito, indique com a letra P as figuras que são polígonos. E aí, quais são as figuras que são polígonos que vocês marcaram? A figura 1 é um polígono? Sim ou não? Não! Figura 1 não é polígono. Mas por que ela não é polígono? Porque ela é uma reta. Porque ela é uma reta? Não, não é por isso. De fato, essa figura 1 não é um polígono, mas qual é a justificativa? Por que ela não é um polígono? Ela é uma figura plana fechada. Né, turma? Vamos lá responder. É uma figura plana fechada, a figura 1. Não! Não. Ó, observem aqui. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse aí passando na tela. Ó, mas essa aqui é aberta. Então, como é uma figura aberta, então não é um polígono. Porque, ó, vê lá o conceito. Polígono é uma figura plana fechada. Então, se é uma figura plana fechada, não é polígono. Então, a figurinha 1, vocês não vão escrever a letra P. E a figura 2 é um polígono? Figura 2 é um polígono, sim ou não?
Sim. Sim, ela é fechada, né? É um polígono porque é fechada, é formado ó, por segmentos de reta e esses segmentos eles não se cruzam. Então, atende ao conceito de polígono. Deixa eu ver quem foi que chegou por aqui. Cadê a Cauane que tinha entrado, já saiu. Danilo conseguiu voltar, né, Danilo? Nós estamos aqui na página, Danilo. Só voltando aqui, página 81 e 82, tá? Compreendo, Danilo, acontece mesmo. Então, pegue seu livro aí na página 81 e 82, questões 1 a 4. A gente já começou a correção, a gente já viu que a figura 1 não é polígono, porque ela é aberta. A figura 2 é um polígono. E a figura 3 é polígono ou não? Sim. Sim, também atende aos critérios, né? É um polígono, ela é uma figura plana fechada, contorno pode ser traçado por uma régua e os trechos não se cruzam. E a figura 4, é um polígono ou não? Sim? Todos vocês concordam que é um polígono a figura 4? Sim. Se eu falar para vocês que não é, vocês acreditam? A figura 4 não é um polígono. Agora eu quero que vocês descubram por que a figura 4 não é um polígono. Porque as linhas se cruzam. Isso, perfeito, Guilherme. Percebam, ó. Professor, mas essa figura é fechada. É fechada. Professor, mas ela é formada por segmento de retas. É formada por segmento de retas. Mas para ser um polígono, ela tem que ter três condições. E aí ela não atende à última condição. Porque os trechos desse contorno, eles se cruzam. E não pode se cruzar. Olha só aqui. Essa reta aqui, ó. Desse lado, pelo mouse aí que eu estou apontando, ela se cruza com essa outra. E não pode. Para ser classificado como polígono, eles não podem se cruzar como o Guilherme colocou. Colocou muito bem colocado, inclusive, né? Então, figura 4 não é polígono por esse critério, porque os seus segmentos estão se cruzando e não pode, tá? Então, somente figura 2 e figura 3, tá? A letra B era vocês fazerem com a composição de diferentes polígonos, desenhar alguns polígonos. Isso aí eu também verifiquei que quem fez tudo certinho. E aí a gente vê aqui, ó, alguns exemplos de polígonos. Vocês concordam que todas essas figuras são polígonos? Todas elas são fechadas, todas elas são formadas por segmentos de retas e nenhuma delas se cruza. Então, são exemplos de polígono que vocês podem estar desenhando na letra B. Tá certo? Algumas pessoas fizeram um caderno esses desenhos. Eu vi o registro também. Então, quem fez direitinho, tá aí algumas ideias de polígono que vocês podem estar desenhando. Tá? Dá um tempinho aí para vocês darem uma olhada. Tem alguém que está desenhando? Nem tinha mandado. Ok, posso passar? Vamos para a questão 2. Vinícius comprou um brinquedo de encaixar peças para sua filha. No brinquedo há uma base na qual a criança deve encaixar 5 pecinhas. Vocês já tiveram um brinquedo como esse? Está encaixando as pecinhas? Acredito que sim. Pronto. Veja as peças desse brinquedo e depois responda as questões. Então temos aí, né, 5 pecinhas. E aí vem o questionamento. Em qual das bases é possível encaixar todas as 5 pecinhas? Qual foi a base que vocês colocaram? Na segunda. Na segunda, Danilo? Base 2 Sim. foi, Danilo? Fala assim, sim. Ótimo, Danilo. Muito bem. Então, a base 2, como vocês podem observar, a gente consegue encaixar. Veja, ó, tanto o cilindro, porque para mim encaixar o cilindro, então vai ser, eu vou ter que ter um contorno que lembra um círculo. Concorda comigo? Então, ó, contorno do círculo,
Então, eu vou conseguir encaixar o cilindro. E aí, pode observar que está na ordem inversa, né? Que era para ver se vocês estavam atentos à situação. A figura 1, lá no finalzinho da peça da base 2, e aí numa sequência até a figurinha 5. Então, a base correta é a base 2. Mas aí eu pergunto, por que que não é a base 1? O que é que tem de errado com a base 1? Pode falar. Quadrado. O quadrado, não tem nenhuma uma figura que se encaixe no quadrado, né? Só o quadrado. Vamos lá, participem. O que é a base 1 não dá certo, além do quadrado? Círculo. O círculo dá certo. O círculo, ó, o cilindro, ele vai encaixar lá no círculo. Ó, observa aqui o triângulo, né? Vai encaixar aqui com a figurinha 2. Esse cone com uma base aqui, uma parte arredondada, né? Que você vai associar a figurinha 5. Já o quadrado... E o hexágono. E o hexágono, muito bem. O hexágono não... Temos um pentágono. A figurinha 4 é um pentágono. Mas aí aqui a gente tem um hexágono, então não vai encaixar. Então a base 1 está descartada. E a base 3 não é por quê? O que é que tem de errado na base 3? Porque tem hexágono. Porque também tem hexágono. Muito bem, meninos. Então, base 1 e base 3 não dá certo. A base que vai encaixar as 5 pecinhas é a base 2. Tudo certinho aí, corrigido? Posso para a próxima? Sim. Ótimo. Quais dessas peças têm um encaixe que lembra o contorno de um polígono? Quais dessas peças têm um encaixe que lembra o contorno de um polígono? Quais são as peças? Hein? O que é que vocês escreveram? Diga o que vocês escreveram aí na letra B, para a gente ver se está certo. 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. Pronto. 2 e 4 tá certo. Mas por que a 5 não tá certo? Alguém ajuda a gente aí para identificar por que a 5 não é certo? Ó, por que é que 5 não é uma base... o contorno não é um polígono? Porque você analisar, a 5 tem uma parte arredondada. Percebeu? Ela tem uma parte, ok, reto, né? E ali a gente poderia associar um triângulo. Só que a outra parte ela é arredondada. E quando é arredondado, não dá para fazer com uma régua. Ou seja, não é um segmento de reta. Portanto, não é um polígono. Certo? Então, a resposta correta... Qual é o nome dessa figura? Oi? Como é o nome dessa figura? Pronto. O nome dessa figura, na verdade, nem tem. Entendeu? É apenas uma base, um sólido, mas ele não tem um nome, porque a intenção aí é associar um cone. Perceberam aí a basezinha como se fosse um sorvete? Só que aí é uma base, é um objeto, né, aleatório, que tem uma parte retangular, reta, quer dizer, formado por segmento, mas para ela encaixar, tinha que ser que nem a figura 2. Certo? Para ela encaixar, tinha que ser que nem a figura 2 para ter uma base na forma de um polígono. Então, quais dessas peças têm um encaixe que lembra o contorno de um polígono? É a peça 2 e a peça 4. Porque a peça 2, a base para encaixar tem que ser um triângulo. E a figura 4, para encaixar, tem que ser um pentágono. Por isso que a gente associa essas duas a polígonos. E quais são esses polígonos? É justamente isso que eu acabei de falar. O triângulo e o pentágono. E por que não é a 5? Justamente, Guilherme, porque não tem um nome. Porque não existe uma figura associada àquela ali. Somente 1 e 4. Professor, mas na 1 tem um círculo. Mas o círculo não é polígono. O círculo é um tipo de figura plana. Que temos os círculos e temos os polígonos. Ok? Como eu expliquei lá na videoaula. Lá eu expliquei bem direitinho os dois tipos de figuras planas que a gente tem.
que são os círculos, que são contornados por uma circunferência, e temos os polígonos, certo? E são esses que atendem a esses 3 critérios, né? Eles são o quê? Formados por segmentos de retas, fechados e que não se cruzam. São os polígonos. Vamos lá para a questão 3, ver se vocês acertaram essa também. Essa estava muito fácil. Estamos associando aqui na questão 3 aos 3 elementos do polígono. Que elementos são esses, professor? O ângulo interno, o lado e o vértice. Está lá na questão 3, está bem claro mostrando cada um desses elementos. Vocês estão acompanhando? Nós já estamos na página 81. Confere aí, tudo certinho? Sim. Pronto, perfeito. Então, vocês iam observar essa representação, né, com as partes destacadas, e depois preencher o quadro com as informações correspondentes. Então, para cada figurinha, vocês iam identificar o número de lados, a quantidade de vértices e a quantidade de ângulos. Observe que o ângulo, ó, é esse cantinho aqui que é formado a partir do cruzamento de 2 lados. Ó. Esse lado com esse lado formam um ângulo interno. Então, vamos ver se vocês preencheram direitinho. Qual é a quantidade de lados? 3. Já está respondido. Quantidade de vértice? Também 3, que vértices são os cantinhos, né? Ok? E qual é a quantidade de ângulos internos do triângulo? Vocês colocaram quanto? 3. Deixa eu ver. 3. Isso. Todo mundo liga o microfone aí para todo mundo ir respondendo juntos. Vamos lá. Essa figurinha amarela, eu chamo ela de quê? Ela tem quantos lados, essa figurinha amarela? Tem quantos lados a figura amarela? 4. Por ela ter 4 lados, eu chamo ela de quê? Quadrilátero. Então, vamos ver aqui esse quadrilátero. Ele tem 4 lados. Tem quantos vértices? 4. 4. E quantos ângulos internos? Quantos ângulos internos? 4 ou 5? 4. Muito bem. Tudo certinho aí, Danilo? Sim. Ótimo. Essa figurinha azul tem quantos lados? 3. 5. 3 ou 5? 5. 5, né? 3 ou 5? São 5 lados. Por ela ter 5 lados, eu chamo ela de quê? Eu sei. Figura de 5 lados eu chamo de quê? Pentágono. 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 Tem quantos vértices esse pentágono? 5. Tem quantos ângulos internos? 5. 5. Muito bem. Essa figurinha roxa. Essa figurinha roxa tem quantos lados? 6. 6. E como é que eu chamo um polígono de 6 lados? Como é que eu chamo? Hexágono. Muito bem. Esse hexágono tem quantos vértices? 6. E tem quantos ângulos internos? 6. 6 também. Perfeito. E essa figurinha verde tem quantos lados? 7. E como é que eu chamo agora um polígono de 7 lados? Agora eu quero ver. Quem é que sabe como é que eu chamo a figura de 7 lados? Ninguém sabe, não acredito. Um heptágono. Temos, ó, o de 6 lados é hexágono e de 7 lados é heptágono, certo? Heptágono. Vou colocar aqui no chat para vocês verem o nome, tá? Quando eu ia falar, você falou. É apressado, né, Guilherme? Heptágono. Tá aí no chat o nome direitinho, ó, para vocês não esquecerem. Temos heptágono. Ele tem quantos lados? 7, né? Vocês já me falaram. E tem quantos vértices? 7. 7. E quantos ângulos internos? 7. 7. 6 ou 7? 7. O que é que vocês perceberam, turma?
com essa atividade? Qual foi a regularidade que a gente pode observar? Três qualidades, tudo é o mesmo número. Todos são os mesmos números. E esses números são referentes a quê? Olha só, esses números são referentes à quantidade de lados, vértices e ângulos internos. Ou seja, nos polígonos, olha só essa informação como é importante. Nos polígonos, a quantidade de lados é igual à quantidade de vértice e é igual à quantidade de ângulos internos. Então, se eu perguntar numa atividade, essa figura é um polígono? Você já pode até considerar essa informação. A quantidade de lados é igual à quantidade de vértices? É igual à quantidade de ângulos internos? Então, se essas três informações forem iguais, então atende ao critério de um polígono. Ok? Então, todo mundo acertou. Parabéns, está acompanhando. Tudo certinho aí, Danilo? Tá, né? Vamos lá, questão 4. Estamos quase finalizando. A questão 4, né? Leia o que Renato está dizendo. Quando um polígono tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos de mesma medida, ele é chamado de polígono regular. Entendido? Ó, vamos lá, vou explicar aqui para vocês. Um polígono regular. Desliguem o microfone. Vamos desligar o microfone aí para vocês me ouvirem direitinho. Todo mundo desligando o microfone para me ouvir, que está dando muita interferência. Pessoal, um polígono regular é aquele que tem os seus lados com a mesma medida, certo? Com a mesma medida e os seus ângulos também. O quadrado, como vocês podem ver aí na frente, nesse quadradinho azul, ele tem os 4 lados iguais, ok? E ele tem 4 ângulos retos. Então, por ele possuir a mesma medida dos lados e a mesma medida dos ângulos, ele é um polígono regular, certo? Essa figurinha da frente é um hexágono, esse laranja. Esse hexágono ele é regular, porque ele tem o lado com a mesma medida e também tem os ângulos iguais. Então, são 2 exemplos de polígonos regular que vocês têm aí na frente. Com base nessa informação, vocês vão indicar qual figura dessas 4 aí embaixo, né, que representa um polígono regular. São 4 figuras, mas apenas uma é um polígono regular. Alguém? Qual foi a que vocês marcaram? Ver se vocês acertaram. Hein? C. Alguém marcou a C? Alguém marcou a letra A? Alguém marcou a letra B? Ou alguém marcou a letra D? E aí, o que é que vocês acham? Podem falar, a gente está aqui para aprender. B. Letra B. Marcou B. Eu marquei a letra B. Pronto, a gente vê que está bem variado, né? Então, esse conceito não tinha ficado claro para vocês. Mas agora, depois que eu expliquei que são lados iguais, quais são as figurinhas que têm lados iguais aí? Qual é a que tem os ângulos iguais? Né, Isaac? O Isaac está falando que é a letra D. Vamos observar esse triângulo aí. Esse triângulo tem os 3 lados iguais? Olha para o triângulo. Tem os 3 lados iguais? Sim. Sim, tem os 3 lados iguais. Então já é um critério. E os ângulos internos? Olha aqui os ângulos. São iguais? Sim. Sim. Então, se esse triângulo tem os 3 lados iguais e tem os 3 ângulos iguais, ângulos internos, então a letra D é um polígono regular. Então a opção correta é a letra D. Professor, mas por que não é a letra A? Me explique por que a letra A não é. Observa os ângulos deles, ó. Observa que um ângulo é mais aberto. Olha só. Um ângulo é mais aberto e o outro é mais fechado. Então, não são ângulos iguais. Um é mais aberto. A gente vai ter uma aula específica de ângulos de revisão para vocês compreenderem isso melhor. Tá? A gente vai ter uma aula específica para isso,
Próxima semana vamos ter a atividade com tabuada. Estou sabendo que tem alunos aí que não estão estudando mais a tabuada. E a gente não pode parar. Não é porque a gente veio para a geometria que vocês devem parar, não. Tá certo? Depois a gente vai estar conversando melhor sobre isso e voltando às continhas lá de multiplicação e divisão. O trapézio, a gente vê que as medidas são diferentes. E aqui também outro trapézio, medidas são diferentes, né? Então, já descaracteriza também, tá? Viu? Quem marcou a letra B, observa que um lado é menor do que o outro. Então, não pode, tem que ser medidas iguais. O outro trapézio, ó, esse lado de cima maior, esse lado de cima, ele é menor que esse lado de baixo. Não pode ser um polígono regular, porque para ser regular tem que ter a mesma medida e os mesmos ângulos internos. Ok? A mesma medida. Então, resposta correta, letra D, todo mundo corrigiu. Então, ok aí, todo mundo, tudo certinho? Ótimo. E Ok. pronto, show de bola. Então, finalizamos nossa correção. Quem chegou depois, né, quem não está aqui desde o início, vamos prestar atenção às orientações. Só um minutinho. Quem não conseguiu assistir... Eu cheguei começar. Oi? Cheguei bem na hora que você ia começar. Pois é. Mas só que você corrigiu só do livro Buriti mais Matemática, né? A gente corrigiu duas atividades, do Buriti mais Matemática e do Caderno mais Pike. Então, quem não participou lá do início, quando eu colocar a gravação mais tarde, provavelmente só no turno da tarde, porque demora um pouquinho, então vocês corrigem e me mandam a foto, tá? Quem está aqui desde o início, que corrigiu direitinho no livro, não precisa estar me mandando foto não, porque eu já vou estar colocando a frequência aqui. Então, vamos voltar lá para o grupo agora, né? Daqui a uns 10 minutinhos, vão agora tomar água, né? Dar uma relaxada, que daqui a uns 10, 15 minutinhos eu coloco a atividade de português lá no grupo, tá certo? Então, obrigado pela participação de vocês, viu? Muito feliz de rever todos vocês por aqui. Desejo já de antemão um bom final de semana, viu? Mas antes, não esqueçam, atividade de português daqui a pouco. E quem foi que não mandou ainda o vídeo da atividade literária? Quem foi que não mandou o vídeo ainda? Pois é, né? Eu. Então, quem não fez, o Danilo fez, ficou muito bacana. O João Victor também já fez, o Paulo Henrique já fez, o Ricardo já fez. Aqui do grupo, tá faltando só o Gustavo e o Guilherme, tá? Aí vocês veem... Depois você me manda lá o link. Oi? Depois você me manda lá o link. Sim, sim. Tá, você me pede lá no WhatsApp que eu lhe envio, tá bom? Então é isso, turma. Grande abraço a todos. Tchau. Até daqui a pouco lá no nosso grupo. Ok, João Victor. Recebi, viu? Ficou show. Abraço. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.